Jovem. Ele não se deu bem, um cidadão desinformado. Tá tentando nos convencer, não arranje os culpados. Nunca leu um livro, que é só facilidade. Sucesso não é fácil, expõe suas habilidades. Cidadão Silva, Cidadão Silva, Cidadão Silva. Essa simbologia é só uma brincadeira de qualquer cidadão da sociedade brasileira. Não julgamos ninguém, simplesmente melodia das baladas da noite que tocamos dia a dia. Cidadão Silva, Cidadão Silva, Cidadão Silva. Simbora, galera, tá começando mais um Fala Jovem, hoje diretamente de Tubarão, Santa Catarina, e começando muito bem com a sonzeira dessa banda, formada especialmente para o programa de hoje, com professores e alunos aqui do Colégio Odeon em Tubarão. Tá começando então o Fala Jovem, uma iniciativa da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, em parceria com a TVAL. Sempre trazendo um tema diferente para a gente debater com os nossos convidados e também com essa turma que hoje é a galera do terceirão e também pré-vestibular. Temos os nossos convidados para nos auxiliar nesse tema de hoje, que é primeiro emprego ou a escolha do emprego, né? A escolha do seu primeiro emprego. Temos aqui o professor José Antônio Matiola, que é diretor-geral aqui do Colégio Deon, e também o professor Áureo Dantas Batiola, professor de Departamento de Física. Bom, agradecer primeiro ao diretor Matiola, muito obrigado pela presença, por estar nos auxiliando, né, tá aceitando o nosso convite e nos auxiliando aí nesse tema. Ok, muito obrigado a você também pela oportunidade e parabéns pela iniciativa. O colégio os recebe com muito carinho, porque esse é um tema que nos interessa também, levar ao jovem, aos alunos, essa reflexão sobre a escolha profissional. Com certeza interessa muito essa galerinha aqui também, que está se preparando aí para o mercado de trabalho. Com certeza alguns também já estão no mercado de trabalho também, né? Professor Áureo Dantas, muito obrigado também pela presença, está nos ajudando nesse tema que interessa demais essa galera aqui, né? Gostaríamos de agradecer o convite, né, e muito obrigado aos meus alunos para a gente participar aí desse bate-papo nessa mais uma sessão aí da Assembleia Legislativa. Olha, a vocação para o trabalho é algo que se busca diariamente respeitando as habilidades de cada um que possui. Mas existem situações em que ela também é desenvolvida. A vocação é onde as necessidades do mundo e suas habilidades se encontram. É fazer o que se gosta. Não é só porque tem vocação, e atenção, hein? Não é só porque tem vocação que se vai ter sucesso também na sua escolha profissional. Tem que também estar aliado à vocação e ao profissionalismo, né? Olha, eu quero perguntar aqui, as habilidades, mesmo quando não existe vocação, elas podem ser desenvolvidas pelo adolescente ou pelo pré-adolescente, mesmo que não tenha vocação. Se ele for dedicado, ele consegue desenvolver isso? Acredito que sim. Eu estava pensando, enquanto você falava, que a palavra vocação vem do latim vocare, chamado, né? Ou seja, é aquilo que me atrai numa profissão. E isso a gente se preocupa muito com os alunos, levá-los a conhecer as profissões para que eles identifiquem se têm habilidades ou potenciais habilidades para uma determinada profissão. Bom, professor Áureo, também eu queria saber o que você pensa em relação a isso, se a vocação ela pode ser desenvolvida também. Eu acho que sim, eu acho que desde o momento que você tem contato com a profissão e contato com outros profissionais, isso pode despertar no jovem, né, algumas habilidades que muitas vezes nem passou pela cabeça de trabalhar em certos segmentos, né, que normalmente são segmentos que estão fora muitas vezes do comum, né, mas sempre teremos bons profissionais desde que você faça isso com muito amor. O que a gente pode
pensar, então, é que, além de vocação, que as pessoas, muitas nascem com uma certa vocação, o sonho, né? Porque tem muita gente que sonha alcançar um status, uma profissão, havendo dedicação, mesmo sem essa vocação natural, pode ser alcançada. Acredito que sim. Eu sempre digo aos alunos que as nossas atitudes, elas nos aproximam ou nos afastam da realização dos nossos sonhos. Se você tem uma meta, e você se esforça, estuda, leva a sério, se prepara, você está caminhando em direção à realização desse sonho. Mas se você tem um sonho e você não alimenta com atitudes, você caminha no sentido contrário. É possível? Claro. Há pessoas que têm aptidões naturais, outras passarão a um pouco mais de dificuldade para conseguir realizar. Mas eu não acredito em impossibilidade. Claro que aos poucos a gente vai identificando se tem habilidades para a área de cálculo, para a área de humanas, mas cada campo é muito vasto. O que o aluno acredita, em primeiro lugar, tem que se enxergar em que área do conhecimento eu me sinto à vontade, para poder transitar entre elas. Bom, quero perguntar aqui para o professor Áureo. A gente está falando de escolha da profissão e, ao mesmo tempo, de sonho. Já que a gente passa tanto tempo no trabalho, tanto tempo dedicado à profissão, e quando a gente é adolescente, eu acho que nós já passamos por isso também, a gente fica com aquela dúvida, escolher a profissão, almejando sucesso financeiro ou a realização desse sonho. Eu quero ter prazer no meu trabalho, que naturalmente a gente também consegue conciliar prazer e financeiro, ou somente visando essa parte financeira, esse sucesso profissional financeiro. Eu acho que a vocação, ela combina com uma outra palavra chamada transpiração. Eu acho que você tem que ter uma boa vocação, tem que ter uma boa formação, mas tem que correr atrás também do seu sonho. Eu acho que para você ser totalmente realizado, além de você estar na profissão certa, mas você também tem que ter, ganhos de alguma maneira. Ganhos de realização, de comprometimento com a profissão e, como você falou, também ganhos financeiros, né? É um conjunto de coisas. Muitas vezes o que acaba acontecendo é uma observação minha, viu? Às vezes o jovem escolhe o primeiro emprego, mas em algumas vezes o primeiro emprego é que escolhe esse jovem. Até daqui a pouco eu vou jogar essa bola para a galera aqui, que eu quero saber deles como que é essa escolha do primeiro emprego. E, inicialmente, você acha que esse primeiro emprego, o jovem ele pode esperar um pouquinho, não, esse não, eu acho que é melhor eu esperar um pouquinho mais, escolher alguma coisa que tenha mais a ver comigo. Como que pode ser feito isso? Tudo depende dos sonhos que a pessoa quer realizar, voltando à temática anterior. Às vezes o aluno não encontra, sobretudo quando ingressa no ensino superior, ele já não encontra uma vaga de estagiário, de funcionário, na área em que ele está fazendo a faculdade. Mas ele pode, com certeza, ir por outros caminhos, né? No ditado popular, é preciso comer a sopa pela borda, ou seja, às vezes, para se sustentar no primeiro momento, o aluno precisa abraçar esse campo de trabalho que aparece. Mas ele pode continuar alimentando o sonho de ter uma outra profissão. Me parece que aquilo que o professor Áureo dizia, a questão da realização e da transpiração. Às vezes, para realizar um sonho, é preciso transpirar bastante antes. E uma forma de transpirar, talvez seja atuar num primeiro momento, numa área em que você não está buscando formação, mas ela vai lhe dar sustento financeiro para conseguir concretizar o sonho. E muitas vezes essa experiência, por mais que naquele momento o jovem não ache válida, lá na frente vai ter algum benefício, não é mesmo? Com certeza, trabalho não mata, o que mata é preocupação. O trabalho vai desenvolver outras habilidades, inclusive ajudar a escolher um pouco mais de clareza se quer mesmo ou não aquela área de trabalho. Bom, eu tenho perguntas da turma aqui, não tem? Tem, né? Fala, jovem, pode levantar, está com o microfone? Fala seu nome e a sua idade para mim, por favor. Eu sou a Ariane, eu estou no terceirão. Eu queria saber como é que eu posso montar um currículo para o primeiro emprego. Já está preocupada nesse primeiro emprego. Quais são as primeiras dicas que a gente pode dar para a Ariane, então, para montar esse currículo? Afinal de contas, a experiência profissional ela não vem com muita experiência. O que pode se colocar nesse currículo para se alcançar esse primeiro emprego? Então, a primeira coisa, Ariane, é você juntar a documentação que você tem. Num currículo vitae, que é o currículo de vida, nós costumamos colocar documentação, dados pessoais e também cursos que você fez. É claro que, ainda jovem, você deve ter pouca experiência ou pouca formação, além daquela da escola. Mas é preciso oferecer essas informações de forma sucinta, objetiva, colocar também ali características suas
que não são subjetivas, mas características de organização, de facilidade de relacionamento, cursos de informática, que ainda a gente costuma identificar isso nos currículos, habilidade numa outra língua, e você pode buscar, inclusive, em sites de empresas especializadas em colocação de pessoas no mercado de trabalho, modelos de currículo. A importância é que ele seja objetivo, claro e preciso. E também cuidado para não expor questões pessoais. Às vezes as pessoas colocam lá fotos, inclusive que não são adequadas para um documento quem busca emprego. E não esquecendo uma dica que hoje as empresas, elas, além de olharem o currículo, elas verificam também as redes sociais que as pessoas costumam frequentar. E seguem, observam as postagens, observam os comentários, o que as pessoas curtem, o que elas compartilham, para ver também, de certa forma, os valores morais que as pessoas costumam defender. Tá aí uma dica, galera que está 24 horas conectada, viu? Você aí também está 24 horas conectado. Se preocupe um pouco mais também com o que você posta na internet, na sua rede social. Os chefes, os donos de empresa também estão ligados nisso. Olha, a Lei 10.748/2003 criou o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os jovens, né? Sendo posteriormente alterada pela Lei 10.940/2004. Eu quero perguntar para os dois, agora eu quero que cada um dê a sua opinião, sobre o PNPE, né? Sobre esse programa. Na opinião de vocês, esse programa ele é realmente eficiente? Ele ajuda os jovens nesse primeiro passo para a vida profissional? Professor Áureo. Eu acho interessante porque, normalmente, as empresas querem sempre os funcionários com experiência, mas tem que começar do zero. E, principalmente, que as empresas sempre dessem a primeira chance, porque todo mundo tem que começar de um currículo zero. Depois, com isso, vai acrescentando conforme o crescimento da empresa. Diretor? Com certeza, a lei foi criada exatamente por esse ponto levantado pelo professor Áureo. Muitas pessoas, muitas empresas pedem experiência. Como ter experiência sem nem começar a trabalhar? Então, isso teve que virar lei. As pessoas precisam, de certa forma, serem obrigadas ou incentivadas pela lei para oferecer aos jovens, àquele que inicia a sua vida profissional, ter a sua primeira oportunidade. Acredito que se as pessoas não exigissem tanto, talvez essa lei não precisasse ser criada. Vamos lembrar também o seguinte, que uma lei ela não muda a cultura, ela não vai mudar. Então é preciso ainda avançar algum tempo, talvez algumas décadas, para que nós consigamos fazer com que as pessoas entendam. É preciso sim receber quem está começando a sua vida profissional e dar-lhes uma oportunidade. Sim. Se não for assim, vira força de lei e aí as empresas são obrigadas a aceitar. E com o tempo se vira cultural. Com certeza, mas leva aí algumas décadas. Obrigado. E olha, o programa Fala Jovem é um programa feito para os jovens interagirem e ficarem antenados e atentos a diversos temas. Hoje a gente está falando sobre a escolha do trabalho ou primeiro emprego e temos perguntas. Fala, jovem, levanta, fala seu nome para mim, por favor, sua idade. Eu sou o Ian, tenho 17 anos. Fala para mim, qual é a sua pergunta? Eu queria saber quais os setores da economia são as profissões do futuro. Olha só, ele quer entrar no mercado de ações, o que é, né? Dá as opções para esse menino, então? Ian, há muito tempo a gente dizia que ter uma boa profissão talvez fosse fazer um curso de datilografia. Se você perguntar isso ao seu pai, aos outros professores, talvez nós tenhamos feito. Acho que o Áureo fez também, curso de datilografia. Inclusive aquele que tinha o pano em cima que você não podia ver o teclado. Exatamente. As profissões do futuro são aquelas que nós vamos criar. O ser humano tem criado muitas necessidades, novas necessidades vão surgindo e outras profissões vão desaparecendo. Neste momento da economia do Brasil, se você olhar, nós precisamos ainda de muita gente nas áreas das engenharias. Uma prova disso é que as universidades estão com seus cursos de engenharia em crescimento e outras áreas elas estão minguando. Quer por não haver oportunidade, quer por não haver interesse. Se perguntássemos a vocês, muitos talvez não queiram fazer licenciatura. Há necessidade, há espaço no mercado de trabalho, mas as pessoas não querem fazer porque não há interesse em função do pouco retorno financeiro. Uma área que com certeza vocês podem investir sempre, porque ela continua crescendo, é na área das telecomunicações. Nós temos muito ainda a aprender. O nosso país está aquém do necessário. Na região em que nós vivemos, nós temos aqui o possível desenvolvimento do porto, temos o possível desenvolvimento do aeroporto regional. Essas áreas de transporte,
elas vão necessitar de muita mão de obra especializada. A construção de pontes também, em função do desenvolvimento. É preciso mirar nisso, para onde está caminhando o desenvolvimento desta região onde eu estou. Inclusive perguntar se queremos ficar nesta região. Se nós não fizermos isso, possivelmente nós vamos ficar nos segundos escalões ou terceiros das empresas, porque a mão de obra especializada acaba sempre vindo de fora. É preciso mirar grande, então, perceber, como dizia antes, qual é a sua habilidade, o que você entende como possível área de trabalho para a sua vida, e também identificar assim, dentro disto, onde eu posso me encaixar. Me parece que o jovem de hoje precisa enxergar a curto e a longo prazo, e descobrir que vai precisar reinventar a sua profissão. Não dá para imaginar que vocês vão fazer graduação e ficar felizes para sempre. Vocês fazem parte de uma geração diferente da nossa, que passava no máximo uma década no ensino superior. Vocês vão passar muitos anos, porque vocês vão fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, possivelmente no exterior, e vão voltar para fazer especialização e MBA em áreas mais específicas daquilo que talvez a profissão de vocês exija. E sempre lembrando, às vezes a gente se forma numa área e vai atuar em outra. Por exemplo, eu sou formado em filosofia, mas hoje eu estou administrador de uma escola. Então a gente não sabe que caminhos a vida vai nos levar. É preciso ter o seguinte, uma formação e estar aberto para as demais. Ian, eu vou pedir para você levantar novamente, olhar para aquela lente ali. Depois de uma pergunta dessa, eu preciso saber, cara. O que você quer ser quando crescer, menino? Eu quero ser médico. Médico? Médico. Boa escolha. Ótima escolha, por sinal. Mas como a gente estava falando, além de estudar muito, passar muitos anos além da escola, na faculdade, né? Depois tem as especializações, né? E além disso, ele precisará ser empreendedor, porque como médico, talvez ele queira montar uma clínica, um hospital, um consultório, e além de medicina, ele vai precisar aprender sobre gestão também, de empresas, de pessoas. Vai ter que aprender a cuidar da sua empresa, viu, rapaz? Olha só, o Fala Jovem vai dar uma rápida paradinha, mas já está de volta. Como a gente sempre faz, vamos para o intervalo, mas vamos de música. Manda ver.
soon as me ahead. I was cool with a strap right across my head, but it's alright. The doctors are dead, but it's alright. I'm jumping jack flash, shooting gas basket. Estamos de volta com o Fala Jovem pela TVA, o canal 16 da NET. Muito obrigado, banda. Valeu, sonzeira, hein? Bacana mesmo. Olha, estamos hoje falando sobre a escolha do primeiro emprego, né? Os nossos especialistas hoje aqui é o Áureo Dantas Betiol, professor do Departamento de Física, e também o professor José Antônio Matiola, diretor-geral do Colégio Deon. Olha, e eu quero dar um recadinho aqui para essa câmera aqui, é o seguinte: se você quer levar o Fala Jovem aí para a sua cidade, é muito fácil, ok? Entre em contato com a nossa produção pelo telefone 048 3221 2890 ou pelo nosso e-mail producão@alesc.sc.gov.br. Essas informações estão aqui no seu vídeo para você entrar em contato com a nossa produção e levar o Fala Jovem aí para a sua cidade, para a sua escola, para a sua universidade, enfim, fazer parte também do nosso programa. Hoje estamos falando sobre o primeiro emprego, trabalhos temporários. Primeiro, para o nosso diretor aqui do Colégio Deon Matiola, qual é a sua opinião em relação a esses trabalhos temporários? Eles são bons para o jovem ou nem tanto? Penso que deve ter os seus dois lados, o positivo e o negativo. Primeiro, para quem quer crescer na profissão, é bom não criar raízes. Para outros, na verdade, perder o emprego ou fazer um estágio que dura no máximo 2 anos é ruim, porque não está tão fácil a gente conseguir uma outra oportunidade de emprego. É claro que, se você olhar pelo lado negativo, a circulação das pessoas também, desta mão de obra nas empresas, é muito ruim. Porque quando você termina de treinar alguém, essa pessoa já saiu, ela já foi para um outro emprego. A própria possibilidade e a necessidade que as empresas têm de ter estagiários, muitas vezes faz com que há uma certa, vou usar essa expressão, um certo roubo de estagiário de uma empresa para outra, oferecendo um pouco mais. Então, o jovem, às vezes, porque precisa ter um recurso financeiro para pagar a faculdade, enfim, outras necessidades financeiras, ele acaba sendo atraído e essa movimentação toda da empresa, para a empresa, às vezes é ruim, e para o jovem também. Claro que tem um lado positivo, né? Você conviver, de repente, numa empresa em que lhe dá possibilidades de aprender novas habilidades, só agrega no currículo, por exemplo, e também na vida pessoal. Bom, tem uma pesquisa que revela que é o seguinte: cerca de 20% dos empregados temporários, eles são efetivados. Queria saber também a opinião do senhor, Áureo. Eu acho que é importante, quando você tem o primeiro emprego, é você não criar uma expectativa muito alta. Expectativa de você crescer de posto ou de cargos muito rapidamente, e principalmente expectativa financeira. Eu acho que primeiro você tem que fazer a lição de casos, tem que mostrar trabalho, né? Que quem realmente mostra trabalho, quem tem uma dedicação, obviamente que pela lógica a probabilidade de ser contratado é muito maior. Mas eu acho que principalmente expectativa, né? Acho que alguns jovens entram com uma expectativa muito alta e sempre tem que pensar que a escada é longa às vezes. Só lembrando que o Brasil é o segundo colocado em trabalhos temporários. Geralmente são em shoppings, em final de ano, quando as vendas aumentam. Enfim, está aí uma oportunidade também de ter essa experiência, como diz muitos jovens, de esquentar a carteira, enfim, ter essa experiência para talvez, posteriormente, encontrar um futuro emprego, um emprego que seja mais a cara do jovem, enfim. Né? Talvez seja essa a dica que a gente possa dar para o jovem, né? Exatamente. Hoje as empresas, quando fazem um processo seletivo para efetivar alguém, geralmente fazem através de um processo que usa lá alguns elementos da psicologia. E num primeiro emprego, ainda que seja num estágio, numa atividade de final de ano, você acaba aprendendo a se relacionar melhor com as pessoas.
dependendo da área em que você vai atuar, a questão da comunicação, da oralidade, a facilidade de escrever, ter um bom relacionamento, né? Você ter inteligência emocional desenvolvida, vai fazer com que você tenha melhores oportunidades. Então, ainda que seja um emprego temporário de final de ano, quando as vendas do comércio aumentam, você tem a oportunidade ali de aprender algumas coisas que talvez na vida acadêmica tenha visto apenas teoricamente. E no mundo prático é bem diferente. Então, é sempre uma experiência para agregar depois, e como você disse, esquenta a carteira, ou seja, você tem a possibilidade de já ter vivido a dinâmica de uma empresa na questão do horário, do dia a dia, das responsabilidades. Olha, e temos pergunta, por favor. Fala, jovem, fala seu nome para mim, por favor, sua idade. Meu nome é Stefano e eu queria perguntar como se preparar para a primeira entrevista de emprego. A pontualidade conta, se o modo qual você veste conta, e o que a rede social pode afetar nessa entrevista de emprego. Bacana. Olha, primeiro, começar aqui com o professor Áureo. Eu não sou especialista em RH, né? Uhum. Mas eu acho assim que depende o nicho de trabalho que você ostenta, o primeiro emprego, eu acho que postura, apresentação e principalmente as atitudes e o que você almeja, acho que são pontos fundamentais. Agora, sobre a parte das redes sociais, eu acho que esse é um segundo passo, depois você passar pelo menos por uma entrevista ou ter pelo menos alguma coisa assinada que você seja efetivado. Diretor? É inevitável que numa entrevista de emprego a gente fique nervoso. É inevitável. Por mais experiente que alguém seja, sempre cria expectativas, tanto de quem vai ser entrevistado, quanto por parte de quem vai fazer a entrevista. Eu já participei de vários processos seletivos, no caso de professores e também de funcionários aqui da universidade, do colégio, e a gente cria uma expectativa quando lê o currículo. E geralmente ela é muito diferente daquilo que a gente vai encontrar na prática, a não ser que você já tenha conhecimento sobre a pessoa que você vai entrevistar. Mas você apontou questões essenciais. Primeiro, pontualidade. Isso mostra a responsabilidade. A aparência conta inevitavelmente. Nós somos ainda seres muito visuais. E dependendo da profissão, a gente fica criando uma expectativa e espera um comportamento de alguém para aquela profissão. Imagine se você fosse um médico e de repente ele tivesse um visual muito diferente daquilo que se espera. Você vai tomar um susto. Então há uma certa chamada cultura organizacional e eu preciso ir, claro, levando os meus valores, o meu jeito de ser, mas respeitando essa cultura. E o que eu acho interessante também falar, Matiola, é que seja você mesmo, que não seja uma pessoa artificial e que você depois não consiga mostrar o que você falou, os teus interesses. Eu acho que principalmente tem que falar a verdade e não mentir, né? Eu ia até completar com isso. É uma dica que eu dou para você e também para você aí em casa. Honestidade acima de tudo, seja no currículo, ou seja na sua entrevista de emprego, a honestidade vai contar muito, porque você não está passando nenhuma informação errada, a expectativa que se criou é embasada no que está ali realmente no currículo, né? E também no que você está passando para o entrevistador. Exatamente, você precisa mostrar aquilo que você é, porque possivelmente as pessoas, se de fato estão interessadas em você, elas já pesquisaram alguma coisa, elas já foram atrás. Sobretudo hoje, como a gente disse, e vocês já perguntaram, questão de rede social. Antes de contratar alguém, inevitavelmente, eu faço isso como quem vai contratar. Eu olho as redes sociais das pessoas que eu quero contratar. Eu vou atrás de informações. Fica a dica, hein? E olha só, a nossa equipe foi até as ruas para saber da galera, da turma, dos jovens, como eles estão se preparando e o que eles acham desse tema, primeiro emprego. Vamos ver. Eu já sei, eu vou ser profissional de videogame. Eu quero ser um mecânico de carro. Eu sempre gostei de carro, meu pai também. Meu pai me ensinou a gostar de carro e quando eu comecei, ele me ensinou também já a mexer em carro. Aí agora eu quero consertar carro porque eu gostei muito de mexer com carro, essas coisas. Eu quero ser veterinário. Para tratar dos animais, para cuidar deles, para conhecer mais sobre a vida selvagem. Empresária, dona de loja. Queria ser estilista. Jogador de futebol. Quando eu era criança, eu queria ser piloto de Fórmula 1. Hoje eu tenho um sonho de abrir um negócio. Esse é o meu grande sonho, abrir uma empresa. Bom,
desde os meus 13 anos eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser produtora cultural e eu sou produtora cultural. No momento eu trabalho com Caminhão Cinema, que é um projeto, um caminhão que tem uma tela de cinema mesmo, poltrona, e ele viaja o Brasil inteiro levando cinema às comunidades carentes. Tem algumas ideias também de negócios, uma delas é montar um bar vegano com comidas sem origem animal e montar uma loja também de produtos reciclados. Desenvolvedor web. Eu comecei a programar com 8. Eu tenho uma empresa com mais 2 sócios. A gente trabalha com criação de sites e planejamento estratégico para empresas. Professora. Hoje em dia eu estou buscando ser professora. Já trabalhei, já fiz várias coisas e agora eu estou tentando ser professora de novo. Voltei para o meu sonho. Eu queria ser bióloga. Eu estou estudando para ser designer de moda. Com a convivência, com o meu trabalho, eu comecei a ter gosto pela coisa, querer trabalhar com moda. É uma área que me chama bastante atenção. Eu queria ser arquiteto. Hoje eu sou designer. Eu descobri que eu não gostava de matemática e a paixão por design prevaleceu e eu acabei indo para essa área de criação e arte. Bailarina. Sou técnica em edificações. Porque não deu certo ser bailarina, né? Eu tentei. Eu pretendo fazer vestibular para engenharia civil. Surfista. Caminho de surfista, o esporte é mais difícil aqui, né? Daí empreender é um caminho não que seja mais fácil, mas mais viável para mim hoje. A gente tem uma loja de roupas. Eu queria ser engenheiro, na verdade eu estudo engenharia, né? Coisa bem interessante, só que eu tenho um negócio para vendas muito forte, né? Então vou protelar um pouquinho, vou fazer uma pós-graduação para ganhar mais tempo, depois eu faço um mestrado, aí eu continuo com vendas. Não sei se eu vou virar engenheiro, não sei se consigo largar isso. Na verdade, eu sempre quis ser dentista. Hoje eu trabalho com turismo, já trabalho com turismo há muitos anos e continuo estudando para a área de turismo. Olha, nunca imaginei o quê, nunca tracei muito meu destino. Eu sou engenheiro eletricista e apareceu a oportunidade de fazer decoração de porcelana, porque minha cunhada pintava porcelana e a gente abandonei a engenharia para ficar com a decoração. Quando eu crescer, eu quero ser criança. Acho sempre legal essa frase. Olha, já dá para se ter uma ideia que os jovens não querem ficar parados, querem se movimentar, querem trabalhar, querem estar inserido ao mercado de trabalho, né? Mas ainda tem muitas dúvidas. Todo mundo quando vai entrar no mercado de trabalho, eu tive dúvidas, os nossos convidados com certeza tiveram muitas dúvidas. Eu quero aproveitar então e colocar vocês contra a parede. Lá atrás, aos 18 anos, quando se formaram na escola, lá no terceirão também, já sabia o que queria ser? Não. Eu comecei uma faculdade, acabei trocando, fui para outra e também nesta outra acabei fazendo uma opção por ser professor, que não era meu primeiro desejo. Mas a vida foi conduzindo para isso. O importante é a gente perceber que você vai ficar feliz numa profissão se você consegue se identificar nela. Né? Ninguém consegue permanecer numa profissão sendo feliz e fazendo os outros felizes se não gosta daquilo que faz. Mas não foi uma escolha muito fácil, não. Talvez as opções eram bem menores do que hoje em dia, mas também era difícil escolher. Até porque uma perspectiva, na nossa época nós queríamos estudar, até porque queríamos ter uma condição de vida melhor do que as nossas famílias conseguiam nos dar. E aí essa escolha era muito comprometedora, não dava para ir para uma faculdade ficar mudando, porque a gente tinha também que ajudar a financiar esse curso superior. Daqui a pouco o pai ia começar a achar, falou, rapaz, esse menino não quer nada com nada. Não pode virar estudante profissional, né? Pois é, professor. E física também é um assunto que muita gente quer passar longe. Como que foi essa escolha? A escolha foi basicamente para o mercado. Eu observei que tinha poucos professores, né? A maioria dos professores de física vinham de outras áreas, né? E parece que eu acertei. E graças a Deus deu certo. Foi uma boa escolha? Para mim foi. Sou muito realizado na minha profissão. É isso que vale, né? Saber que fez uma boa escolha e ser feliz na carreira que escolher. Eu, graças a Deus, sou muito feliz também e, com certeza, os dois também são, né? E uma coisa assim que emociona bastante muitas vezes, como eu já tenho 23 anos de magistério, né? Pensei que era de idade. Não, um pouquinho mais. E é importante hoje em dia, assim, quando você encontra ex-alunos, né? Inclusive ex-alunos que já são médicos, engenheiros, né? Isso é uma coisa muito gratificante. Com certeza você sente que ali tem uma mãozinha sua, né? Por mais ínfima que ela foi, mas muitas vezes ajudou. Isso é muito importante. Temos pergunta na plateia.
Fala, jovem, levanta, fala seu nome pra gente e a sua idade também. Bom, eu sou o Gabriel, tenho 17 anos. Eu queria saber, por a gente viver num país onde a maioria dos estudantes trabalham, como associar o estudo com o trabalho, e às vezes nem sempre a gente consegue um estágio na área que a gente quer trabalhar. Então, às vezes a gente faz uma faculdade de Direito e pega um estágio em outra área. Gostaria de saber como a gente podia associar essas duas coisas. Pode responder. O que a gente observa é que muitas vezes tem empresas que sempre incentivam alunos até brasileiros a trabalharem, por exemplo, nos Estados Unidos em tempo de férias. Então, eu acho que é uma questão cultural. Sempre que a gente observa assim, que tem empresas ou estações de esqui ou em resorts, etc. Então, acho que é um pouco cultural isso, né? Muitas vezes tem gente que acha que não existe vida depois que termina as aulas, né? Em alguns países, os jovens saem muito cedo da casa dos pais e trabalham sempre meio período, né? Uma grande maioria, né? Trabalham, estudam. Eu acho que é importante assim, você dar uma mesclada entre trabalhar e estudar, porque você dá mais valor ao tempo e você consegue otimizar mais um tempo que muitas vezes está ocioso. Por isso que eu acho que é uma questão cultural, principalmente na América do Norte, na Europa, onde a gente até observa em grande parte desses filmes, né, que eles trabalham durante as férias, né? Isso é uma maneira bacana para você dar o valor ao tempo, ao dinheiro, e principalmente para você já se inserir no mercado de trabalho. Pode completar. Ok, eu penso que é uma questão de disciplina. Quem precisa trabalhar ao longo do dia e estudar à noite, muitas vezes inclusive numa outra cidade, é preciso ser uma pessoa extremamente disciplinada. E às vezes a idade em que se ingressa no ensino superior ou no primeiro emprego, ela coincide também com a liberdade que a família dá para algumas festas, baladas e coisa parecida. E aí você tem que aprender a fazer escolhas. No final de semana, eu vou fazer aquele fichamento do livro que o professor pediu, ou eu vou para a balada? Isso vai comprometer também a minha formação. Talvez isso seja a nossa grande dica, saber conciliar, saber dividir o tempo para os amigos, para o estudo e para o trabalho. Com certeza assim vai conseguir otimizar o tempo e, claro, alcançar os sonhos ou qualquer outro objetivo que você tenha. Olha só, aguenta a mão aí, a gente vai dar uma rápida parada, mas já estamos de volta. Não saia daí. Para ficar mais legal ainda a nossa ida para o intervalo, a gente vai de música. Bet you wonder how I knew about your plan to make it blue with someone that you knew before. You treat you little guys, now you love you more. You treat me by sugar, I must say. When I found out yesterday, who heard it to the grapevine, am I just about to leave? Who heard it to the grapevine, am I just about to lose my mind? Honey, yeah. You know that I'm a man that's supposed to cry, but these tears I can't hold inside. Lose you in my life, you see, 'cause you mean that too much to me. You don't have it for yourself, that you found someone else standing headed to the grapevine. Not much longer want to be mine. Heading to the grapevine, am I just about to lose my mind? Honey, yeah. To the grapevine,
'cause you mean that too much to me. You don't have it all of yourself, that you found out someone else. Ooh, headed to the grapevine, not much longer you want to be mine. Ooh, headed to the grapevine, am I just about to lose my mind? Honey, honey, yeah. Estamos de volta. Lembrando que a banda é formada por professores e alunos aqui do Colégio Deon em Tubarão, Santa Catarina. Hoje estamos falando sobre primeiro emprego, ou a escolha do primeiro emprego é o Fala Jovem. Lembrando que o Fala Jovem é uma iniciativa da Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira, em parceria com a TVA, o canal 16 da NET. Agradecendo mais uma vez os nossos convidados, o diretor Matiola e o professor Áureo, do Departamento de Física. Antes da gente continuar, a gente estava falando um pouco da carreira de vocês, que demorou um pouco para se escolher, mas a gente não falou do primeiro emprego, né? O seu primeiro emprego foi o primeiro emprego que te escolheu ou você escolheu o primeiro emprego? Ele me escolheu. Ah, é? Como que foi? Eu estava terminando a faculdade e surgiu a oportunidade de substituir 2 professores que davam aula na faculdade também numa escola pública, que iam se licenciar para fazer mestrado, e eu fui substituí-los. E peguei gosto. Na verdade, ali descobri que tinha, de fato, gosto pela educação. Não imaginava que continuaria na área, mas quando eu fui fazer essa substituição, percebi que ali realmente havia uma oportunidade e que eu me sentia feliz no que fazia. Olha, ele te escolheu e foi uma escolha bem feita, foi um casamento perfeito. Foi um casamento perfeito. Eu não consigo hoje me ver fora da educação. Áureo, e aí? Como que foi? O meu primeiro emprego também foi uma substituição, né? Eu era CT do Estado, né? Uma professora entrou em período de gestação e eu acabei trabalhando praticamente quase toda a faculdade como professor substituto, né? Da parte de física também. Sabe por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes o jovem que está nos assistindo fica com isso na cabeça. Poxa, mas não é o que eu quero para mim, mas muitas vezes é a porta que se abre para um caminho longo, né? Um caminho que vai ser bem trilhado, não é mesmo? As pessoas precisam entender que as escolhas elas são diárias. Nós falávamos no bloco anterior, né? A gente escolheu ser professor e eu preciso continuar escolhendo todo dia. Todos os dias, quando saio de casa, eu preciso pensar, hoje, de fato, eu quero continuar fazendo o que eu faço. E não precisamos ter medo de mudar de profissão. A pressão da família também é muito forte para a escolha desse emprego, né, da carreira, né? Tem um ditado que diz que a laranja não cai muito longe do pé, né? Mas nem sempre o pai tem uma profissão X, o filho tem que se realizar e ser feliz na mesma profissão. Então, acho que você tem que almejar o que você realmente quer, né? E você tem que o quê? Você tem que se realizar nessa profissão. Eu acho que na minha família, na hora que a minha laranja foi cair, bateu um vendaval, porque fui bem longe, viu? Vamos de pergunta. Fala, jovem, fala pra gente o seu nome e a sua idade e a sua pergunta. Meu nome é Túlio, eu tenho 17 anos, e eu queria saber como a gente é tão jovem, é tão difícil escolher a profissão para a nossa vida. E eu queria saber a dica que vocês dão e se o teste vocacional ajuda. Boa pergunta, diretor. Túlio, o teste vocacional sempre ajuda. Quando ele é bem feito, é feito com um profissional que sabe o que está dizendo e o que está fazendo. Esses testes que a gente tem na internet, eles nem podem ser chamados de testes psicológicos para a profissão, porque um teste psicológico, de fato, ele não pode ser feito à distância. Ele precisa ser feito com um profissional que tem informação para isso. Eles ajudam, sim. E, como você disse, fazer uma escolha profissional, hoje em dia, em função da diversidade de áreas, ela se torna mais difícil. Há 20 anos, você tinha poucos cursos de ensino superior no Brasil. Hoje há uma quantidade, inclusive alguns foram desdobrados, em tecnólogos, inclusive. O importante é você perceber o seguinte, que a sua escolha é uma escolha para aquele momento. Talvez você descubra lá no meio do curso ou ao final dele que você vai querer fazer outro. A dica que eu dou, se você não tem certeza, não começa. Se começou lá no meio do curso, percebeu que está em dúvida, pelo menos leva até o final. Você vai sair com o ensino superior. E depois que você ingressar no mercado de trabalho, e talvez o pai e a mãe já financiaram o primeiro ensino superior, a primeira graduação, você vai em busca de outro. Não há problema nenhum as pessoas fazerem uma segunda, uma terceira faculdade. Olha, eu quero também dizer o seguinte, o jovem,
eu mesmo com um teste vocacional, perguntando aqui para o professor Áureo, eu acho que o jovem não pode ter medo de errar também, né? Ele tem que saber arriscar, se na primeira não deu certo, não pode desistir e tem que tentar uma nova, por exemplo, uma primeira faculdade, não é bem aquilo, tem que tentar a segunda. Eu acho que esse medo de errar talvez dificulte também na escolha, não é mesmo? Eu tenho um caso, que eu, assim, só não vou citar o nome, né, de um ex-aluno meu que o sonho da família e dele era ser médico. Passou, depois de alguns vestibulares, passou e começou o curso de medicina. E, numa certa parte do curso, ele achou que ele realmente gostava de violão clássico. Hoje em dia seria quase que um caso de internação, né? Ele parou, foi fazer violão clássico em São Paulo, e hoje é uma das pessoas mais respeitadas no Brasil em violão clássico. E com certeza é muito feliz no que faz. Agora, se ele fosse perguntar para um curso de medicina para estudar violão, provavelmente receberia quase 100% de não. Mas ele foi corajoso e ele se realizou. É um grande profissional hoje. Tem que ter coragem também para enfrentar esses desafios que no dia a dia que a vida vai nos impondo no dia a dia, de escolhas, né? Saber seguir o caminho, saber escolher o caminho a seguir. Dependendo da sua vida profissional e do ensino superior que você vai enfrentar, isso vai exigir muito, né? Então a gente precisa ajudar os jovens a perceber assim, o que são prioridades na vida dele. Às vezes alguns se perdem porque querem abraçar o mundo. A gente precisa às vezes ter um pouquinho de paciência com as coisas, né? Talvez os pais digam assim, mas na tua idade eu já tinha isso, já tinha aquilo, já tinha casado. A famosa pressão dos pais também, né? O contexto é outro, né? O contexto era outro. Os pais tinham talvez menos necessidades do que desejos. Hoje talvez nós temos mais desejos do que necessidades e a gente quer atender a todos e não consegue. Talvez o padrão de vida que a gente quer ter melhor do que os pais já nos dão vai demorar um pouquinho para conquistar. Sim. Então precisa ter paciência, precisa ter calma, cautela, prudência e planejamento. Eu acho que os pais, o papel dos pais hoje na vida desse jovem não é pressioná-lo para ter uma carreira, mas auxiliá-lo nessa escolha, né? E aí é preciso ter bastante paciência, porque o jovem vai passar por altos e baixos, né? Em um momento ele vai se empolgar, no outro momento ele vai ficar em dúvida, ele vai usar o mecanismo que detesta, que é de comparação, vai se comparar com os outros, não dá. E enquanto você falava há pouco, estava lembrando da minha profissão, né? Ninguém, com certeza, quase ninguém escolhe ser filósofo. Não existe sindicato de filósofo, também não existe, se filósofo fizer greve, ninguém percebe, porque parece que é uma profissão apagada. Há algumas profissões que parece que são mais evidentes e que é mais fácil conseguir emprego. Mas aí a pergunta que você falou várias vezes é, será que dá para ser feliz nessas profissões? Nenhuma profissão é fácil se eu tiver, desculpa a expressão, atitudes medíocres. Ela vai ser mais fácil se eu for proativo em relação a ela. Eu posso até conseguir emprego, mas eu vou me realizar, vou progredir. E a ciência também que nós vamos abraçar, dependendo da área do conhecimento, nós não podemos esquecer que é para fazer a nós mesmos e aos outros felizes. Senão, vira uma chateação. E aí a gente espalha inferno por onde passa. Aí o mundo se torna um lugar muito chato de se viver e com certeza as pessoas vão ser emburradas e ninguém vai ficar feliz com nada. Temos perguntas junto com a nossa galera aqui. Eu quero saber quem está com o microfone agora. Levanta. Fala, jovem. Fala seu nome e idade para a gente, por favor. E sua pergunta? Sou a Débora, tenho 16 anos. Eu quero saber até onde os pais podem influenciar na carreira profissional dos filhos. Isso é bom ou ruim? Qual que é esse limite, diretor? Eu penso que esse é um pacto que a família tem que estabelecer. E aí de uma conversa bastante sincera. Os pais têm maturidade, têm visão de vida para ajudar o filho a perceber que ele deve escolher algo que o realize e que também possa ajudá-lo a manter-se futuramente. É sempre uma relação, não existe receita para isso, é uma relação que se estabelece, se constrói dentro de casa. E o ingrediente principal é a confiança. E fazer um pacto, aí é preciso uma cumplicidade de pai e de mãe para perceberem que, além de apoiarem financeiramente, muitas vezes são também um suporte emocional, porque algumas faculdades, elas exigem tanto que deixa a pessoa enfraquecida emocionalmente, no sentido de que tem que estudar muito, tem que se dedicar muitas horas, às vezes se afasta um pouco dos amigos para dar conta. Então é preciso haver esse relacionamento seguro dentro de casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, que vão ajudar também você a suportar esse período de formação. Os pais podem ir, me parece, essa é uma opinião muito particular, até o momento de fazer o filho entender quais as vantagens e desvantagens de fazer este ou aquele curso. E estar do lado se, por exemplo, o filho mudar de opinião. Estar preparado para isso, porque pode acontecer de o filho mudar de opinião.
O que não dá é para criar uma guerra dentro de casa. Não, começou, agora termina. Agora vai até o final. Geralmente, ali até o primeiro, segundo, terceiro semestre, a gente se enxerga numa faculdade se a gente tem habilidade para aquilo ou não. Se a pessoa chegou até o meio, ela vai até o final. Em geral, até o terceiro semestre, a gente se enxerga. É por aqui ou não é por aqui. Olha só, vamos então bater um papo aqui com a banda, só dar uma licencinha para mim um pouquinho. Eu quero falar com essa galera que montou a banda especialmente para o programa de hoje. Por isso que eu falei que a banda é a banda Deon. Tudo bem? Tudo bem. Robson é o professor de biologia. Robson, de inglês? É isso. O Robson é professor de inglês e o Fernando é professor de biologia. Isso. Vai também. É isso aí, pau para toda a obra, né? Está em todos os lugares. Bom, eu queria que você aproveitasse aqui, como está aí na frente, geralmente o vocalista que tem que ter esse papel de apresentar a banda, apresenta a galera para a gente aí, poxa. Bom, na bateria aqui a gente tem o Theo, que é aluno do terceirão. Palmas pro Theo. Filho de um professor também, professor de biologia, o professor Vizu, que está na plateia. Opa, um abraço, valeu por ter vindo prestigiar a gente. Tem o Eduardo, que está hoje fazendo parte do baixo aqui. Está na segunda série, ele é da segunda série. Né? Professor Robson de inglês, né? Fazendo parte da guitarra. E eu sou o Fernando, professor de biologia, também fazendo essa parte aí. Bom, a banda, essa formação, é só para hoje ou geralmente costuma se reunir para fazer um som? Como que é? Ou é só para hoje mesmo e não vão se ver mais? Não, e a gente percebeu que houve até uma afinidade legal aqui. Tá todo mundo bem entrosado. Dá para né? rolar até essa banda por mais tempo. Né? Mas eu e o professor Robson, a gente já toca. Né? A gente tem a companhia de uma bateria eletrônica, né? Então... Porque baterista sempre é difícil. Então, assim, a gente sempre toca junto, assim, né? É uma banda de dois. É uma banda de dois. Não dá para falar porque é dupla, não é nem um sertanejo. É uma banda de dois. É uma banda de dois. Isso. Tem um eletrônico que faz o acompanhamento. Isso. Mas o professor Robson já toca com os dois alunos também. Tem mais uma menina que canta, né? Que está na plateia, né? A Alice. Só tem artista aqui, né? Só tem artista. Você está me falando que... Eu estou de intruso aqui. Ah, é? Estou de intruso. Não, mas está completando bem o time, né? O Eduardo, você que é você que quer ser músico. A gente está falando de profissão, né? A gente estava falando de escolha de profissão. Você está com que idade? Eu estou com 16 anos. E já sabe bem o que quer seguir, né? Já tenho certeza de que é isso que eu quero fazer da minha vida. Você começou a se interessar por música, instrumentos, enfim, com que idade? Mais ou menos quando eu tinha 11 anos, que eu entrei para a banda marcial do Colégio Deon aqui, eu descobri um mundo completamente diferente do que eu já conhecia, uma coisa muito diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Teve alguma influência de amigos, parentes, ou foi uma coisa que surgiu de você mesmo? Quando eu era criança, o meu pai ele tinha um violão, mas ele nunca aprendeu a tocar. E aí eu lembro de dizer para ele que eu ia aprender a tocar e um dia eu ia poder mostrar isso para ele, eu ia poder tocar uma música para ele. E aí foi isso que me fez querer entrar para aula de violão e aprender sobre a música. Só para a gente frisar aqui, você já tem um caminho traçado, já tem um objetivo, né? Já tenho meu objetivo. Eu estou pensando agora depois de terminar o terceirão, eu quero ir para São Paulo, entrar no conservatório de música e tentar fazer o melhor de mim. É isso que vale, fazer o que gosta, fazer com amor e fazer com vontade. Com certeza, quando tem uma meta traçada, você vai alcançar, porque com certeza você vai fazer com amor, com carinho e vai se dedicar 100% para isso. Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns, sonzeira, um som redondinho, bacana. Já dá para começar a fazer shows, viu? Vamos começar a passar telefone de contato, eu vou começar a querer uma comissão aí dos shows, tá bom? Sim. já tem mais som aqui com a galera, aguenta a mão aí. Olha, nosso tempo está acabando, eu quero agradecer imensamente a presença do professor José Antônio Matiola. Muito obrigado por ter vindo, viu? E foi um prazer recebê-los no Fala Jovem de hoje. Muito obrigado a você, muito obrigado também à equipe que está aqui trabalhando nos bastidores e também a TVAL pela oportunidade que deu ao colégio. Nós estamos de portas abertas. Em outras oportunidades, por favor, voltem. A casa é nossa. Opa, que bom. Professor Auro, também muito obrigado por ter nos auxiliado nesse debate e esclarecido muitas dúvidas. Queria agradecer também a TVAL e principalmente a nossa plateia, né,
pelas perguntas. Espero ter colaborado e sanado algumas dúvidas. Muito obrigado. Olha, o programa Fala Jovem de hoje está chegando ao fim, mas se você perdeu alguma coisa, algum programa e quer ver de novo, é muito fácil. Acesse o site da Agência AU, agenciaal.alesc.sc.gov.br, clique em TVAU, depois em Programas, em Produções, que lá estão todos os programas que a gente já fez, bem como toda a nossa programação. E se você quiser levar o Fala Jovem aí para a sua cidade, é muito fácil. Acesse o nosso site ou entre em contato com a nossa produção no telefone que está aqui no seu vídeo e a gente vai com toda a nossa turma, vai fazer um programa bem bacana aí na sua cidade, na sua escola ou na sua universidade. Fique à vontade para entrar em contato com a nossa produção. E para fechar o programa de hoje, vamos de som. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Valeu! Valeu, galera. Abraço. Fala, jovem.